A Taça Paraná de Vôlei, que é o maior campeonato da modalidade na América Latina, contou com a participação de 3 clubes aqui da região serrana, representantes de Caxias do Sul, a APA Vôlei e também o Recreio da Juventude, e também esteve participando do campeonato o Vôlei Nova Petrópolis. A APA Vôlei, que no naipe categoria sub-16 masculino, ficou na 8ª colocação da Taça Paraná. Com 8 jogos, foram 6 vitórias e 2 derrotas. Na primeira fase, essa etapa classificatória, a equipe que estava na chave D teve 4 jogos e 4 vitórias. Portanto, nessa fase, ficou na primeira colocação. Já na segunda fase, quando estava na chave G4, essa disputa do ouro, ficou também em primeiro, com 2 jogos e 2 vitórias. Nos playoffs, nessa disputa do 5º lugar até o 8º, essa final ouro, em 2 jogos, teve 2 derrotas. Então, essa foi a participação da APA Vôlei na categoria sub-16 masculino. Também a equipe esteve com a categoria sub-18 masculino, ficando na 4ª colocação no campeonato. Nessa etapa classificatória, na chave H, na primeira fase, a equipe também ficou na primeira colocação, em 3 jogos com 2 vitórias e 1 derrota. Na segunda fase, a equipe esteve na chave G6, nessa disputa ouro e prata. A APA Vôlei ficou na 3ª colocação, em 2 jogos com 2 derrotas. No jogo dos playoffs, na disputa pelo 3º e 4º lugar, a equipe teve 4 jogos com 2 vitórias e 2 derrotas. A APA Vôlei também teve a participação na categoria sub-16 feminino, do qual a equipe teve 9 jogos, 7 vitórias e 2 derrotas. A APA Vôlei, nesse naipe, ficando na 10ª colocação. Na etapa classificatória, chave M, primeira fase, primeira colocação também, com 4 jogos e 4 vitórias. Já na segunda fase, quando a equipe esteve no grupo G6, nesse ouro e prata, teve a primeira colocação também, com 2 jogos e 2 vitórias. Já nos playoffs, quando teve essa disputa do 9º lugar ao 12º, no ouro, em 3 jogos teve 1 vitória e 2 derrotas. Portanto, essa foi a participação, né, da equipe da APA Vôlei na competição da Taça Paraná. Uma grande participação da equipe então da APA Vôlei, treinada então por grandes pessoas, trazendo sua experiência, como o Giovanni Brisotto, também teve o Fernando Lemos. Então são algumas informações da equipe da APA Vôlei na competição. O Marcos Reno da Silva Machado e também o Renato Acosta Duarte, esses os integrantes, os técnicos da equipe da APA Vôlei. Falei da APA Vôlei, vamos também falar do Recreio da Juventude, onde participou com os técnicos Daniel de Jesus Mesevilla e também o Rodrigo Silveira dos Santos. Recreio da Juventude participando da categoria sub-14 feminino. Em 8 jogos foram 4 vitórias e 4 derrotas. Na etapa classificatória, a equipe do Recreio da Juventude ficando na primeira fase, chave B, na 3ª colocação em 3 jogos com 1 vitória e 2 derrotas. Na segunda fase, na chave G2, nessa disputa do bronze, teve 2 jogos e 2 vitórias, portanto ficando aí na primeira colocação. Já nos playoffs, nessa disputa entre o 13º e 16º, teve no bronze, né, destacando o bronze, essa fase, em 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. No naipe sub-16 feminino, o Recreio da Juventude também esteve em quadra e disputou 10 jogos, isso mesmo, 10 jogos, com 7 vitórias e 3 derrotas. Na etapa classificatória, na chave K,
primeira fase, ficou na segunda colocação com 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. Já na segunda chave, na segunda fase, chave G2, Ouro Prata, o Recreio da Juventude ficou na segunda colocação com 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Nos playoffs, na disputa entre o 5º e o 8º lugar, Prata, em 4 jogos, teve 3 vitórias e 1 derrota. Portanto, essa foi a participação do Recreio da Juventude na Taça Paraná. E o outro representante da Serra Gaúcha foi o Vôlei Nova Petrópolis, o VNP, do qual essa equipe de Nova Petrópolis, no naipe sub-18 masculino, teve 8 jogos, com 2 vitórias e 6 derrotas. Na etapa classificatória, na primeira fase, ficando na terceira colocação, em 3 jogos com 2 vitórias e 1 derrota. Na fase Ouro Prata, o Vôlei Nova Petrópolis ficou também na terceira colocação, com 2 jogos e 2 derrotas. Nos jogos playoffs, nessa disputa entre o 13º lugar e 16º, Prata, foram 3 jogos e 3 derrotas. Na participação da categoria Sub-14 feminino, o Vôlei Nova Petrópolis teve 8 jogos com 5 vitórias e 3 derrotas. Na etapa classificatória, a primeira fase, na chave número G, o Vôlei Nova Petrópolis ficou em segundo, com 3 jogos, com 2 vitórias e 1 derrota. Na segunda fase, a chave G3, Ouro Prata, o Vôlei Nova Petrópolis ficou na primeira colocação, foram 2 jogos e com 2 vitórias. Nos playoffs, nessa disputa, 3º e 4º lugar, Ouro, em 3 jogos, teve 1 vitória e 2 derrotas. Portanto, essa é a participação do Nova Petrópolis na competição. A equipe treinada por Alexandre Zoanella, Jaime Roese, Maurício Gordon e o Paulo Gustavo Roese. Essas são as participações das equipes da Serra, como o Nova Petrópolis, a APA Vôlei e também Recreio da Juventude. Então são nossos representantes fazendo bonito. O outro destaque, podemos relatar, é do Sub-16 feminino do Vôlei Nova Petrópolis, que em 9 jogos teve 5 vitórias e 4 derrotas. Na etapa classificatória, na primeira fase, chave N, o Vôlei Nova Petrópolis ficou na primeira colocação, em 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. Já na segunda fase, a chave G3, Ouro Prata, o Vôlei Nova Petrópolis ficou em terceiro, 2 jogos, com 1 vitória e 1 derrota. E nos playoffs, nessa disputa do 9º lugar e do 16º lugar, Prata, em 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. A Serra Gaúcha, muito bem, participando da Taça Paraná de Voleibol, que é a principal competição da modalidade aqui da América Latina. Os representantes, Caxias do Sul com a APA Vôlei e o Recreio da Juventude, e Nova Petrópolis com o Vôlei Nova Petrópolis.